A minha ideia não era ser bodybuilder, minha ideia era ser um peão e ir para os Estados Unidos, montar nos rodeios nos Estados Unidos. Eu tomei uma estoqueada de um boi na cabeça, ele me arrancou uma orelha fora, e eu fiquei vários meses sem treinar. Porque aqui em Mirassol eu era o cara, né? Mas eu tomava o quê? Uma whisky a cada 15 dias. Ô Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta já de cara, bicho. Olha só. Eu queria saber o seguinte, para a galera entender um pouquinho da tua história. Se eu não me engano, você foi peão, né, cara? Você foi peão de boiadeiro. Foi. Foi isso, né? Então, nós temos aqui um peão de boiadeiro que virou bodybuilding. Isso. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente aqui como foi essa transição de peão para o fisiculturismo, o que te levou para o fisiculturismo, por que você começou a treinar pensando em competição, e se você teve um cara que você olhou assim, um ídolo, um nome, você falou, pô, eu quero ser isso aqui. Então, começou tudo lá quando eu era adolescente, desde criança. A minha ideia não era ser bodybuilder, minha ideia era ser um peão e ir para os Estados Unidos, montar nos rodeios nos Estados Unidos, né? Mas eu sempre buscando, como eu tenho uma genética propícia a aumentar muito, muito rápido, eu tinha uns pezinhos em casa que meu pai fez de cimento e tinha uma barra fixa, porque a gente montando, a gente tem que ter um preparo físico também, né? E naquilo de treinar e fazer aquelas coisas, eu já tinha um aumento significativo, mesmo sem fazer dieta, sem nada. Então eu sempre tinha que comer menos, né? Naquela época a gente tomava café da manhã, almoço e janta. Mas se marcava, aumentava o peso. E eu não podia aumentar o peso, porque eu tinha que montar, tinha que ser mais leve, né? Naquela época eu tinha que ficar entre 70 e 75 quilos. Né? Mais para 70, abaixo de 70 do que subir para isso. Aí foi passando os anos, uma vez aqui num rodeio, numa semifinal no rodeio aqui da cidade vizinha, eu tomei uma estoqueada de um boi na cabeça, ele me arrancou uma orelha fora, e eu fiquei vários meses sem treinar, porque me deu amnésia, coisa e tal, e eu fui para academia. Aí eu tinha ganhado um dinheiro, fui para academia, paguei uns meses lá, fiquei treinando. Mas aquilo de voltar para os rodeios novamente, eu fui voltando, mas já tinha cisma, né? E naquela minha época, como a gente é old school na musculação, eu era old school também nos rodeios. Não usava capacete, nada igual os caras usam hoje, capacete, colete. Naquela época não existia nada disso. Então eu ia montar nos touros, pegava um touro de chifre, eu já ficava cismado e pulava de cima, no instinto, não era nem porque eu queria. É aquela cisma de tomar outra cabeçada e quebrar tudo de novo. Aí na época eu falei assim, eu vou parar com isso, vou seguir minha carreira, vou procurar outra carreira, né? Aí eu treinando na academia, o dono da academia falou, Juninho, aqui eu sou conhecido por Juninho Boiadeiro, na minha cidade. Se você chegar aqui e perguntar do Gerson, são poucos que vão saber quem que é o Gerson. Hoje, a mais porque tem a internet, então muitos já sabem quem que é o Gerson. Mas naquela época, se você viesse perguntar quem que é o Gerson, mas eu não sabia. Se você perguntar quem que era o Juninho Boiadeiro, te leva lá na porta da minha casa ou na porta da academia. Mirassol inteira. Mirassol inteira é o Juninho Boiadeiro. O Juninho Boiadeiro. Então ele falou para mim assim, ô Juninho, eu vou começar a trabalhar de segurança na Bacites, de uma fábrica aqui, que era o dono da academia. Ele falou, você não quer me ajudar aqui na academia? Já que você não vai, eu te dou uma porcentagem aí e tal. Eu falei, não, beleza, já é um ponto para mim sair fora, né? Aí eu comecei a treinar ali, dar aula na academia, naquela época eu não tinha esse negócio de CREF, nada, né? Por não precisar de educação física, nada, e comecei. Aí tinha uns quadros na parede lá do complexo, aquelas coisas antigas, dos old school mesmo, BRDMEI, tudo, que eu nem sabia quem que era. Aí eu comecei a me aprofundar e fui fazer tudo novamente, né? Abri a minha mente para isso, comecei a estudar, pegar revista, coisa e tal. Voltei para a escola, porque até então eu só tinha o primeiro grau, eu não tinha um estudo, porque meu negócio era ser peão, então peão não precisa de estudo, nada. Voltei a fazer um supletivo, fiz até o segundo colegial, aí a minha mulher ficou grávida, eu precisei parar, trabalhava em 3 serviços, era segurança, trabalhava na academia, dirigia uma perua de uma escolinha para entregar a molecada, isso tudo para pegar dinheiro, para poder começar a minha vida dentro do bodybuilder, né? Porque as pessoas acham que é fácil, mas não foi fácil. Eu trabalhava em 3 serviços, tem fim de semana que eu rodava ligado o dia inteiro, eu não dormia, eu ia dormir só no domingo, né? Aí foi onde eu ganhei meu primeiro estreante, né, com a ajuda do Edgarzinho, que o Renato não vai lembrar dele agora.
que ele morava com o Ketsu Mishimura, lá em Los Angeles. Aí ele veio para cá, me ajudou eu preparar para esses estreantes, né, que ele morava com o Ketsumi, então ele tinha uma mente mais aberta, né? Então a gente começou a se preparar e foi onde eu comecei a entrar no bodybuilding. Aí eu fui aí que na região eu disputava uns campeonatinhos, ficava em segundo, terceiro, mas não era nada. Quando eu fui para o estreante a primeira vez, eu fiquei em 11º lugar. Foi quando o Johan veio e fez uma apresentação lá no Ibirapuera, lá. Aquele estreante daquela época lá, que o Johan veio naquela época, a Probiótica trouxe, e ele fez uma apresentação. Aí eu falei assim, não, mas não é possível. Aí a hora que os caras falaram assim, não, porque aqui em Mirassol eu era o cara, né? Mas tomava o quê? Uma uísque a cada 15 dias. Nossa. E os caras achavam que eu era um monstro. A hora que eu cheguei em São Paulo, no Ibirapuera, aquele frio do caralho, todo mundo de blusa. Aí os caras falaram, vamos lá pesar. Foi a hora que eu vi os caras arrancar, eu falei, não vou ficar aqui não, você tá louco. Aqueles caras do Fibrado Norte, na época, estreou naquela época também. Naquela época, o Feitosa, quem tinha mais? O Djalma, naquela época, que estrearam tudo. Djalma eu falei, jamais. Djalma Laroque, aquela galera toda. Eu falei, eu não vou entrar aqui. O Antunes, eu acho que também estava nessa época, se eu não me engano. Luiz eu falei Antunes. assim, porra, cara. Falei, porra, cara, o que eu vou fazer aqui? Olha que eu tô achando que eu era forte, cara. Ele era um bosta. Mas acabei ficando. Aí os caras inventaram umas coisas, você tem que subir, senão vai tomar uma multa e tal. E eu entrei, aí eu peguei de birra. Aí eu falei assim, não, próximo ano eu vou vir pra ganhar essa merda. Aí quando o Edgar chegou dos Estados Unidos lá, ele veio embora pra cá, ficou na mãe dele, então ele me ajudou a me preparar. No outro ano eu fui e ganhei o estreante.